O episódio da websérie Me Convença a Investir na Sua Empresa de hoje vai apresentar a CSU. Ricardo Ribeiro Leite, diretor de Relações com Investidores da Card3, vai explicar um pouco mais sobre a empresa criada em 92, inicialmente para atender o mercado de cartões de crédito, mas que ao longo dos seus quase 30 anos vem se adaptando às transformações no mercado de meios de pagamento. Atualmente, a CSU está dividida em 3 segmentos de negócios: Card System, Market System e Contact. A CSU é uma empresa de tecnologia com soluções que aproximam bancos, fintechs, varejistas, empresas do setor de serviços dos consumidores. Desde 2006, com ações listadas no novo mercado da Bolsa de Valores, o mais alto nível de governança corporativa, 43,6% de um total de 41,8 milhões de ações emitidas estão em livre circulação. O acionista controlador é o fundador Marcos Ribeiro Leite, com 54,7% das ações por meio da empresa Greeneville Delaware. Acompanhe a seguir a entrevista com Ricardo Ribeiro Leite, diretor de Relações com Investidores da Card3. E aí, vai investir? Ricardo, quais são as oportunidades que o seu setor oferece? Boa questão, Márcio. Efetivamente, a CSU tem 2 linhas principais em termos de atuação e está entrando numa terceira agora, que certamente também vai se encaixar na pergunta que você coloca. Dentro das 2 linhas atuais, uma é a parte de meios de pagamento, principalmente cartões de crédito, e a área de atendimento a clientes. As 2 hoje são bastante positivas, a companhia, do ponto de vista tendência de crescimento, já sendo observada nesses últimos anos, e a tendência para frente também, e contribuem muito positivamente em termos dos resultados financeiros, em termos de rentabilidade para a companhia. A área de meios de pagamento, cartões, é o core da empresa principal, representando cerca de 50% da receita da companhia atualmente e 75% da rentabilidade mensurada por EBITDA, enquanto a parte de atendimento representado pelos outros 50% a nível de receita e cerca de 25% da rentabilidade EBITDA. Ambos, nesses últimos anos, vêm num processo absolutamente positivo em termos de tendência de crescimento e principalmente nos segmentos que a empresa adotou estrategicamente está operando. Então, desde os últimos 2 anos, desde o início de 2019, a empresa se posicionou na área de pagamentos, no setor de empreendimentos digitais, das fintechs, dos bancos digitais e nas novas operações, vamos chamar, digitais que se vêm crescendo muito no mercado. E essa condição, sem dúvida, tem contribuído bastante. Estamos acrescentando novos clientes trimestre após trimestre, o que faz os últimos 9 trimestres que a companhia postou de resultado recentemente serem absolutamente favoráveis. Na área de atendimento, também da mesma maneira, a visão lá atrás, pré-Covid, não foi por conta do Covid essa visão, mas desde o início de 2019, se vislumbrava que também os empreendimentos digitais é o que teria maior propensão a crescimento dentro do mercado. E aí a CSU veio se dedicando de uma maneira muito forte nesse segmento, amealhando vários nomes como clientes ativos e crescentes. Então, hoje, só para dar um exemplo, se você tem uma necessidade dentro de uma aquisição, que é raro, né, porque não é um cliente que tem uma operação tão redonda, tão boa, que é o iFood, mas se você tem a necessidade de falar com o atendente do iFood, na verdade você vai estar falando com alguém da CSU para resolver qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer questão de ajuste a ser feito. E esse, por exemplo, é um dos casos que vem crescendo de uma maneira muito significativa. E a terceira vertente, uma avenida de crescimento, que vem se constituir agora, a partir do segundo semestre desse ano, do início do segundo semestre desse ano,
que é a atividade que está se configurando no mercado, que é o Banking as a Service. Então, a CSU, assim como criou há 29 anos atrás uma operação sólida, segura, crescente, na condição de processamento de cartões de créditos a terceiros e criou, na verdade, a indústria de processamento de cartões de crédito, agora nós não estamos criando, já existe algum empreendimento desde o ano passado, principalmente, mas nós podemos aqui, com tranquilidade, afirmar, seremos transformadores dessa oferta de serviços no mercado. Então, estaremos promovendo que empresas que queiram estabelecer as suas operações de banking a seus clientes ou fornecedores poderão ter acesso fazendo toda a operacionalização e tendo uma operação efetivamente distinta da hoje da realidade que está em mercado, por se configurar como uma oferta bastante ampla de serviços, de um marketplace financeiro, e efetivamente vamos ter uma operação bastante ampla, uma condição atraente ao mercado. E aqui o mercado é uma condição absolutamente positiva e interessante, porque devem se configurar como ofertantes de serviços de banking a seus consumidores e fornecedores, como mencionei, empresas das mais variadas indústrias, empresas da área de varejo, da área de seguro, empresas de indústria de bens e consumo, empresas da área de utilities, provedoras de serviços à sociedade. Então, a CSU, que já vinha numa toada de crescimento amplo, como os resultados dos últimos 9 trimestres, com resultados com crescimento e rentabilidade efetivamente positivo, como eu cheguei a mencionar, com a entrada do Banking as a Service ainda vai acentuar ainda mais. Então, hoje, Márcio, como eu colocava, nós temos os 2 core business centrais da companhia numa posição muito favorável, muito atraente para a continuidade dos negócios, tanto o meio de pagamento eletrônico, cartões, tanto o atendimento, mais e mais valorizado seguem como uma indústria contratante dos serviços que nós ofertamos. E a condição do Banking as a Service para ser uma nova avenida de negócios, efetivamente. Então, podemos contar que os próximos 2, 3, 5 anos da companhia tendam a ser bastante positivos nessas 3 frentes. Quais são os maiores problemas que uma empresa do seu setor enfrenta? Hoje, efetivamente, as empresas que estão ligadas às nossas atividades, um trabalho de planejamento, um trabalho de manutenção, de estabilidade das operações é um fator absolutamente relevante e que faz a CSU até se distinguir no mercado. Hoje, um contratante de um processamento de cartões de crédito ou um contratante de atendimento, relação com seus consumidores, clientes finais, quer efetivamente ter uma contratação que transmita a condição de confiança, de estabilidade. E isso a CSU efetivamente provê na sua história de 29 anos, com clientes hoje acima de 15 anos de relações contínuas de contratação das operações da CSU e que efetivamente podem dormir tranquilos, que hoje nós estamos realizando todas as operações. No ano de 2020, por exemplo, um ano tão desafiador, difícil, com toda a condição da pandemia que veio logo no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro mês, sacudindo as condições dos negócios das mais diversas indústrias, nós tivemos a condição, o desafio e a superação desse desafio quanto a ter uma entrega dos nossos serviços absolutamente estável e seguro, que se configura por uma condição de
conhecimento das operações, com toda uma infraestrutura operacional, envolvendo hardwares e softwares absolutamente de confiança, e equipes de operação, de desenvolvimento de sistemas, de equipes executivas, efetivamente compromissada com os trabalhos dos seus clientes. Então, um valor maior que a companhia tem, que é conquistar a confiança dos clientes, é uma importância central dentro do trabalho, do cotidiano da empresa. E ficamos muito satisfeitos de poder contar com o reconhecimento dos clientes das nossas atividades. E é uma situação sempre interessante, porque o nome CSU não aparece nas atividades que a gente executa pelos nossos clientes. Então, todos os nossos clientes de cartão de crédito, que têm as suas condições operacionais bem postas, a CSU não aparece para o consumidor final. Então, todos os pontos positivos ou alguma possível falha, na verdade, nós temos que atuar em nome do nosso cliente contratante. Não existe a CSU para o consumidor final. Da mesma maneira, por exemplo, na situação de relacionamento com o cliente, nós atendemos como eu mencionei, o iFood, atendemos Natura, atendemos a Claro, nós atendemos Unidas de veículo, nós atendemos Tokstok, e podia falar aqui mais 2 dúzias de nomes, sempre em nome dos clientes. Então, é uma responsabilidade absolutamente maior que temos, e é o desafio, conseguirmos representar os nossos clientes de uma maneira absolutamente forte e positiva perante os consumidores. E isso é que valoriza a nossa relação junto aos nossos clientes. Quais são os grandes diferenciais da CSU em relação à concorrência? Perfeito. Em parte, de alguma maneira, até adiantei um pouquinho pelas conquista da confiabilidade em relação aos nossos clientes, são os elementos que nos diferenciam. Efetivamente, a condição toda das decisões de plataformas, os recursos sistêmicos que a companhia decide para colocar suportando as suas operações, que são absolutamente críticos. E também, por outro lado, não adianta você pensar em ter hardwares e softwares de qualquer condição se você não tiver efetivamente uma equipe que consiga alinhar todos esses recursos técnicos e saber como atender os seus clientes da melhor maneira. E essa é um pouquinho de uma história que se conquista por tempo, e não é por acaso. Então, a condição de 29 anos que vem aí de força para que a gente efetivamente tenha uma superação, uma condição econômica competitiva em relação efetivamente ao mercado, a possibilidade de prover, oferecer condições positivas aos nossos clientes e sustentáveis ao longo do tempo, né? Não adianta você fazer um sacrifício que seja insustentável, porque o que um cliente quer é, quando contrata um serviço como o da CSU, ter efetivamente a tranquilidade que será uma relação de estabilidade, de continuidade e que tenda a longo prazo, porque a contratação de um serviço, a instalação, todo o desenvolvimento, toda a condição de ajuste necessário, é uma situação não fácil de você implantar para depois mudar. Então, quem quer toma a decisão de uma contratação, de uma implantação, precisa ter a tranquilidade, precisa ter realmente a expectativa que vai ser uma operação de longo prazo. E até dando como um exemplo, eu mencionava a condição da nova avenida que vamos ter de negócio, a área de Banking as a Service, onde o mercado, desde o ano passado, já estava com algumas ofertas, havia concorrentes já operando nessa área. Nós preferimos manter um trabalho de pesquisa, análise, verificação muito mais profunda antes de botar uma solução na rua e efetivamente
não estivesse atendendo os clientes da maneira como eles realmente teriam expectativa e merecem a condição na contratação. Então, levamos quase 1 ano e meio, 2 anos, efetivamente fazendo todas as pesquisas necessárias para encontrar a configuração mais adequada para a nossa operação, seja do ponto de vista sistêmico, seja do ponto de vista organização dos produtos, das soluções que nós vamos estar embarcando na nossa oferta de Banking as a Service. Então, avaliamos diversas estruturas de core bancário, estruturas sistêmicas, e fomos encontrar fora do país a alternativa que consideramos a melhor condição, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista técnico atual e seja do ponto de vista de desenvolvimento possível para atender novas configurações que o mercado vai estar colocando em termos de produtos financeiros. Que hoje a única certeza que a gente tem é que o que vale hoje não valerá necessariamente daqui a pouco. As coisas vão evoluindo numa velocidade muito grande. Então, contratamos aqui uma plataforma de primeira linha, a Tecnicis, que tem uma atuação em diversos países, 100 milhões de contas financeiras já cadastradas, operando ativamente, e que efetivamente vão estar suportando a nossa operação. Então, voltando até o cerne da sua questão, ótimo, que é o que diferencia, é uma diligência muito acentuada na avaliação de todos os recursos e na seleção de todas as equipes operacionais e técnicas para conseguir botar essas alternativas efetivamente em condição de prover os melhores serviços. Quais eventos extraordinários a empresa está exposta? Tanto de riscos para um eventual prejuízo, como de ganhos para um lucro além do operacional. Perfeito. Na parte positiva, sempre nós temos a condição, principalmente na área de pagamentos, onde nós temos uma situação um pouco diferente do que na área de atendimento ao consumidor. Nós temos uma estrutura de custos fixos sempre muito mais forte. Então, o crescimento das operações sempre, no seu conjunto, sempre provoca um ganho de escala financeiro para a companhia positivo. Então, efetivamente, aqui nós procuramos trabalhar para efetivamente tirar proveito dessa condição de ganho de eficiência, ganho de rentabilidade, pela condição de crescimento, trabalhando em parceria com os nossos clientes, porque é um jogo ganha-ganha, para sempre viabilizar a maior volumetria de negócio, seja a volumetria operacional, por exemplo, o número de transações com os cartões de crédito realizado, como o número de cartões, o número de cardholders existentes ativos em cada programa dos nossos clientes. Porque quanto mais clientes, eles vão ganhar mais, nossos clientes contratantes e a companhia também. Então, é um trabalho em dupla mão. Como o mercado vem favorável, com uma perspectiva à frente, então essa situação é muito positiva. Nós estamos crescendo quase que 2 dígitos os cartões faturados ano a ano e mais do que 2 dígitos os cartões cadastrados, que são sempre um bom indicador para a propensão de novos cartões faturados. Então essa é a principal situação. Do ponto de vista negativo, efetivamente nós vamos ter a preocupação sempre, buscamos contrapor totalmente, que é a não satisfação por parte de um cliente nas nossas operações. Então, aqui é uma preocupação máxima, como lá de trás estava colocando, que é exatamente nós queremos, uma vez contratando um cliente, queremos efetivamente mantê-lo durante um longo tempo na nossa relação de negócios. Obviamente, também os negócios não são eternos,
por N razões podem haver mudanças ao longo do tempo, mas nós queremos, com qualidade prestada, com condições competitivas, poder ampliar ao máximo as relações. Então, o número de clientes que nós já temos acima de 15 anos, acima de 10 anos, é significativo e tende a ser cada vez mais. E essa é a nossa busca. E um risco aqui é se essa condição de satisfação não houver, o prazo vai diminuir. Mas o que a gente tem sempre como registro na continuidade dos últimos anos é só se amplia o número de anos de relação com os nossos clientes. Qual é a política de pagamento de dividendos da companhia? Boa questão. A companhia ela não tem uma política formal, oficial, aprovada, mas tem uma prática que efetivamente a gente vem seguindo ao longo dos vários últimos anos, que tem uma observância de um pagamento, seja na condição de juros sobre capital próprio, JCP, seja em dividendos complementares. Nós viemos distribuindo nos últimos anos cerca de 40% dos resultados líquidos a cada ano. E estamos fazendo isso como de fato fizemos agora em 2020. E até iniciamos em 2019 a condição para a confiança do nosso investidor, para a percepção dele em termos de tendência, não mais chegar somente no final do ano e fazer uma declaração, seja de JCP e depois de dividendos, mas nós estamos fazendo isso trimestralmente, pagando sempre no começo do ano seguinte, mas já fazendo a declaração a cada trimestre em termos de JCP e depois no final do ano a condição complementar na forma de dividendos. A CSU tem uma característica muito positiva que a diferencia de várias empresas no mercado, que é um modelo de negócio com bastante geração de caixa, bastante geração operacional de caixa, que suporta um plano de investimento sempre significativo, dada a evolução, o crescimento de negócio, e mesmo assim podendo manter uma política de dividendos, como eu falei, forte, ao nível de 40% dos resultados. Então, essa tem sido uma característica que está promovendo que a empresa, uma condição de endividamento de capital de terceiros muito reduzida, hoje abaixo de 0,3 do EBITDA anual, a dívida líquida da companhia, e ao mesmo tempo manter programas de investimento e programas de distribuição de resultado tal que nós falamos. Então, é por uma situação de uma dinâmica, uma disciplina financeira significativa, bem feita, uma gestão, e promovendo esses resultados, e nós queremos continuar aqui fazendo isso, mesmo numa situação agora de oportunidade, de investimento, negócios que estão se assemelhando, avizinhando aqui a companhia em termos de negócio, manter essa prática de distribuição. Ricardo, quanto a CSU está alinhada aos critérios ESG? Essa é uma condição que vem agora com forte vento, vamos chamar, na sociedade brasileira, na sociedade empresarial, local e internacional, e a empresa efetivamente vai estar buscando, em termos do seu processo de governança corporativa, estar incorporando todos os aspectos que se definam como aspectos regulados, né, pelas entidades regulatórias ou não, como práticas da sociedade. Nós temos uma operação, vamos chamar, limpa, né, uma operação de serviços com pouquíssima condição de ofensa à condição de ambiente, não temos nenhuma restrição, dificuldade de aceitação de todas
as condições de colaboradores dentro dos quadros da companhia, até de incentivo muito grande à configuração da diversidade dentro do corpo da companhia, e esse vai passar a ser mais e mais políticas, linhas a serem incorporadas dentro da nossa governança. Não temos ainda nenhuma, vamos chamar, condição de política definida já a esse respeito, mas podemos dizer que temos práticas efetivamente fortes em todos os aspectos ESG já há um bom tempo. Ricardo, qual foi a pior coisa que falaram ou escreveram sobre a CSU e por quê? Você sabe que eu tenho até dificuldade de lembrar algum aspecto específico disso. A CSU tem uma preocupação grande com todo o seu corpo de colaboradores, com o seu corpo de clientes, que temos assim muito pouca condição, lembrança, registro de problemas. Mas eu não vou falar a pior coisa, mas vou falar toda vez que nós temos qualquer situação de insatisfação em relação a uma prática da companhia, efetivamente nós vamos atrás, porque fere a condição da política, seja de valorização dos colaboradores, seja da preocupação, como eu coloquei, dos clientes. Então, nós temos, inclusive, por exemplo, internamente, na área de auditoria, um canal de denúncias na empresa que efetivamente vai analisar qualquer situação que seja colocado como maltratamento, como mal consideração sobre qualquer, por exemplo, qualquer colaborador dentro da empresa. Então, eu não diria um caso em particular, porque não temos registro dessa condição, mas temos a situação sempre, a má notícia é perceber que acontecem ainda algumas situações de insatisfação, de postura, de entendimento, né? Ou de qualquer situação que, de repente, não esteja na valorização adequada de funcionários, de clientes. Então, por exemplo, quando temos na área de atendimento, eu me recordo, caso simples, mas efetivamente que a gente dá atenção, alguém que fala, foi para ser um processo de seleção para contratação e foi maltratado, ficou horas esperando e mal atendido. E esse tipo de coisa já indica a necessidade de uma revisão de processo para ver a averiguação do tratamento que estava sendo considerado, das ações e revisão e ações necessárias nesse tocante, como qualquer outro. Então, são essas, vamos chamar, as pequenas más notícias que a gente sempre vai atrás. Boa! Vamos lá, Ricardo, agora é com você. Pergunta A ou pergunta B? Vamos para A. Vamos para A. A CSU tem uma carteira hoje com aproximadamente 50 clientes. Como a empresa está se adaptando aos negócios, aos novos meios de pagamento, como as transferências diretas como o Pix e via aplicativos de mensagens? Ótimo. Essa é uma questão que efetivamente é um cerne dentro da atividade da companhia de capacidade de adaptação a novas realidades. Então, essa é mais uma que vamos estar efetivamente atuando. Assim, novamente, 2019 e 2020 foi uma visão da condição efetivamente do processo digital que estava entrando tanto na parte de pagamentos como na parte de atendimentos, e as ações que a companhia adotou foram efetivamente positivas. Nessa condição agora de evolução, que já está em curso, sejam novos formatos de pagamentos, como o Pix, como o Seleciona, nós vamos estar efetivamente tentar explorar ao máximo
a condição de busca com os nossos clientes, de verificar as melhores oportunidades para se aproveitar e até fortalecendo a qualidade dos nossos produtos, das nossas soluções e dos produtos dos nossos clientes, efetivamente para que as operações com cartões de crédito sejam tão positivas e ainda melhores para que eles convivam com a condição da coexistência, convivência com as novas condições como o Pix, como você mencionou, que hoje já até, inclusive, é uma realidade. Nós chegamos até a anunciar no release de resultados recente que um dos nossos clientes que está para comunicar ao mercado já nos demandou a solução e já implantamos a condição de que os portadores de cartões de emissão dele possam fazer os pagamentos das faturas nas suas datas respectivas, né, uma vez por mês, possam fazer através de Pix. Ou seja, é a combinação, é a coexistência de um formato já dominado, que é a parte de cartão de crédito, com a condição do Pix, que se agora, então, combina como uma operação. Então, é a evolução do eletrônico e o digital, cada vez mais coexistindo, combinando e tendo uma operação ainda melhor.